Olá, meus amados, voltamos agora para a segunda parte aqui do assunto de cálculos químicos, né? Nós já aprendemos a saber o que é uma medida de grandeza, o que é um padrão, vimos o que é massa atômica, falei um pouco do espectro de massa, e você já sabe a diferença de número de massa para a massa atômica, certo? Bom, a massa atômica de um elemento químico. Olha só, vamos pegar aqui vou pegar como exemplo o hidrogênio. Eu tenho na natureza 3 hidrogênios. Eu tenho hidrogênio de massa 1, hidrogênio de massa 2, hidrogênio de massa 3. Lógico, se todos são hidrogênios, todos são isótopos, têm o mesmo número de prótons. E tem uma certa abundância na natureza, né? Certo? Que eu não vou falar dela agora. Mas o número de nêutrons do hidrogênio de massa 1 é 0. Certo? O número de nêutrons do hidrogênio de massa 2 é 1. E o número de nêutrons do hidrogênio de massa 3 é 2. Ei, Sandrão, como é que você fez isso aí? É fácil. 0 mais 1, 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. Lembre-se que a massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons, né? Ou se preferir, número atômico. Certo? Então, você pode ver que existem elementos químicos que têm isótopos, certo? Ou seja, tem o mesmo número de prótons, correto? Porque se você analisar aqui, você vai ver que aqui só tem um elemento químico, certo? Que é o hidrogênio. E aí, como é que a gente faz para calcular isótopos, Sandro? Como é que faz para calcular a massa desses isótopos, né? Como é que a gente faz? Que é a nossa aula agora. Como se calcula a massa atômica de 2 ou mais isótopos, certo? Vamos pegar aqui o cloro, né? O cloro de massa 35, número de massa 35, mas a sua massa atômica é 70 e... massa 70. Massa atômica 35, já estou imaginando o cloro sério 2. O cloro de massa 35, número de massa 35, sua massa atômica é 34.997. Esse cidadão aqui corresponde, na natureza, a 75,4% de abundância. O de massa 37 corresponde a 24,6% na natureza. Certo? Como é que você faz essa conta? Existe uma fórmula que é o seguinte: a massa atômica de um elemento químico vai ser igual a massa de um isótopo vezes a porcentagem desse isótopo mais a massa do outro isótopo vezes a porcentagem do outro isótopo. Infinito, né? Infinito não, mais ou menos. Ou seja, porque não pode ter mais de 2 isótopos, né? Como o caso do hidrogênio, por exemplo. Vezes a massa de quantos isótopos ele tiver. Eu vou botar um N aqui, né? N vezes. Dividido por 100. Porque o máximo das porcentagens é 100%. Observe que a soma aí deu 100. Correto? 75,4 mais 24,6 deu 100. Então nós vamos fazer aqui agora, olha só. Vamos fazer aqui a massa atômica do cloro com o número de átomos, né? Então vamos lá, ó. Opa. Bora lá. Massa atômica do cloro. Qual é a massa do cloro? Ali, né? A massa atômica de um dos cloros é 30 e
35, né? 35. 35 vezes a sua porcentagem, que é 75,4. Mais 37, que é uma massa de um isótopo, vezes a sua porcentagem, 24,6. Tudo isso aqui dividido por 100. Bom, fazendo as continhas aí, isso aqui vai dar 35,492 U. Observe que eu usei para fazer as contas foi o número de massa, certo? Eu usei o número de massa. Eu não usei a massa atômica. Agora vamos usar a massa atômica, certo? Então vamos lá. Massa atômica. Para achar a massa do cloro, que é quanto realmente pesa o cloro, que tem número de massa 35. Então seria 30 e... deixa eu abaixar aqui, 34,997 vezes a sua abundância na natureza, 75,4, mais a massa do outro isótopo, 36,975, vezes a sua abundância, que é 24,6. Tudo isso aqui dividido por 100. Lembra que eu falei da máximo 100%? Quanto é que vai dar isso aqui? Isso aqui vai dar 35,453 U, certo? Observe que são valores muito próximos, ok? Você observou que eu fiz o cálculo usando o número de massa e a massa atômica. Você observou que são valores muito próximos, né? É uma média ponderada, esse cálculo eu acabei de fazer. Lógico que no seu vestibular deverá cair para você calcular com 35 e 37. Não vai cair para você calcular com a massa atômica. Vai cair para você calcular com o número de massa, que deu valores muito próximos, certo? Beleza? Que daqui a pouco eu vou explicar por que dá valores muito próximos, né? Só uma observação aqui do tio Sandro para você agora, certo? Essa observaçãozinha aqui, ó, para você anotar aí que está assistindo a aula, né? Observe que o valor aqui, ó, dos dois, 35,492 e 35,453, ele é muito próximo de 35,5, né? Todos dois são próximos de 35,5. Numa tabela periódica bem rigorosa, talvez se encontre lá 35,45, né, ou 49. Você observou quem é mais abundante? Quem é mais abundante dos dois cloros, de massa 35 e o de massa 37? O de massa 35. Então observe que o valor ficou mais próximo do de massa 35, porque ele é mais abundante. Então é sempre assim, essa observação. A média ponderada, a média ponderada sempre vai ficar mais próximo do isótopo mais abundante. Essa é a minha observação. A média ponderada sempre vai ficar mais próxima do isótopo mais abundante. Certo? Sempre do isótopo mais abundante. Ok? Bom,
Geralmente, você vai representar o seguinte. Você vai ter um elemento químico, acho que eu até falei isso lá na aula de estrutura atômica. Em cima, na tabela periódica, vai vir o número atômico, e embaixo vai vir o número de massa. Geralmente é assim. Mas não se preocupe, na tabela periódica, o número de massa é sempre maior ou igual, né, que o número atômico. Quando eu falo igual, porque às vezes eles consideram a massa do hidrogênio, né? Como por exemplo aqui, a massa do hidrogênio 1, exemplo, você vai ter o cloro lá, né? Você vai ter o cloro, aí vai ter o quadradinho do cloro. Você vai estar lá em cima, vai estar 17, e embaixo vai estar 35,5. Quem é o 35,5? É a média ponderada. É a média ponderada dos isótopos do cloro. Mas não se preocupe, é sempre assim, ó. A massa é sempre maior ou igual que o número atômico. A massa, como eu falo massa maior ou igual, porque às vezes eles botam lá hidrogênio, aí bota lá hidrogênio e bota número atômico 1, número de massa 1. Né? Mas isso para tabelas que não são tão rigorosas, né? Com valores. Certo, meus amados? Então não perca a nossa próxima aula, que eu vou explicar aí por que aqui, ó, deu uma pequena diferença. Sandrão, por que dá diferente quando você faz com a massa atômica e com o número de massa, quando você faz a média ponderada para achar a massa dos isótopos, o valor dá diferente. Ok? Até a nossa próxima aula.